O relógio de pêndulo no corredor bateu meia-noite, seu som reverberando pela casa mal iluminada. Andrew Carter estava sentado em seu escritório, os dedos tamborilando ociosamente contra a mesa de mogno polido. O brilho da tela do laptop tremeluzia, mas ele não estava trabalhando. Seu olhar estava fixo no relógio, cada segundo que passava apertando a mola de inquietação em seu peito. Lauren estava atrasada, não apenas atrasada, muito atrasada. Sua esposa havia saído mais cedo naquela noite para uma saída com as amigas. Ele não havia pensado muito nisso no início. Ela vinha saindo com mais frequência ultimamente. Mas algo naquela noite parecia diferente. Não era apenas o horário, era o silêncio total de comunicação. Sem mensagens, sem check-ins, nem mesmo a resposta meio desleixada aos seus textos. Então veio o som. A porta da frente rangeu ao abrir. Andrew virou a cabeça lentamente, o coração acelerando enquanto escutava. O leve arrastar de saltos no piso de madeira, o inconfundível farfalhar de tecido, um movimento lento, quase deliberado, como se a pessoa que entrava não tivesse pressa alguma. Ele se levantou da cadeira, seus passos silenciosos contra o chão enquanto entrava no corredor. Ele a viu. Lauren estava na porta, iluminada pela luz prateada e fria que entrava da lâmpada da rua. Ela se apoiava no batente, um braço sustentando-a preguiçosamente. Os cabelos loiros desgrenhados, mechas grudadas no pescoço e na testa. Mas não era seu estado desleixado que fez o estômago de Andrew despencar. Era o vestido, o elegante vestido de coquetel preto, aquele com o qual ela saiu de casa. Agora estava amassado, manchado e úmido em alguns lugares com um líquido escorregadio e não identificado. O decote estava ligeiramente desalinhado, uma alça fina quase caindo do ombro. E então havia seu rosto. Ela não estava envergonhada, não estava nervosa, nem mesmo tentando inventar uma desculpa. Em vez disso, ela sorriu, um estiramento lento e deliberado dos lábios que enviou um arrepio pela espinha dele. Oi, amor. A voz dela era lânguida, carregada de divertimento. Sentiu minha falta? Andrew engoliu em seco, a garganta seca. Cada instinto dizia para perguntar, exigir, confrontar, mas ele não o fez, ainda não. Em vez disso, deu um passo à frente, os braços cruzados sobre o peito, a voz firme e comedida. Você está atrasada. Lauren riu, uma risadinha baixa e sabedora, enquanto se afastava do batente e entrava, os saltos clicando suavemente contra o chão. Isso acontece quando você está se divertindo. As palavras eram casuais. Mas havia algo cruel por baixo, algo intencional. Os olhos de Andrew voltaram ao vestido, a forma como o tecido aderiu à pele dela, o brilho da umidade ainda fresca. Você está encharcada, ele observou. O que aconteceu? Outro sorriso. Ah, isso! Ela puxou a bainha do vestido como se só agora notasse. Um cara derramou a bebida dele, ou talvez fui eu, quem sabe. Ela deu de ombros, jogando a bolsa sobre a mesa. As coisas ficaram um pouco selvagens essa noite. Algo dentro de Andrew se contorceu. Onde você estava? Perguntou, a voz enganosamente calma. Lauren se espreguiçou, deixando escapar um suspiro satisfeito. Comecei no bar do Trevor, terminei numa festa. Ela olhou para ele, o olhar afiado, testando-o, esperando para ver sua reação. Ele não deu nada a ela. Em vez disso, deu um passo mais perto, perto o suficiente para sentir os leves traços de suor, perfume e algo mais. Algo pungente, almiscarado, desconhecido. Os lábios dela se curvaram para cima enquanto o observava, seu divertimento apenas crescendo. Sabe, Andrew, ela estendeu a mão, passando um dedo bem cuidado ao longo do colarinho da camisa dele. Um toque leve, provocador. É engraçado. Eu estava pensando em você essa noite. Uma pausa, uma batida deliberada de silêncio. Só não o suficiente para me impedir. Andrew sentiu o pulso trovejar contra suas costelas, mas seu rosto permaneceu impassível. Impedir-se de quê? Lauren inclinou a cabeça. De me divertir, de fazer exatamente o que eu queria fazer. O ar entre eles engrossou. Pela primeira vez desde que ela passou por aquela porta, as palavras dela não eram mais veladas, não havia mais rodeios com a verdade. Ela estava dizendo a ele, ousadamente, sem vergonha, que havia feito algo imperdoável e queria que ele soubesse.
A percepção o atingiu como água gelada. Ela não estava apenas admitindo a traição, estava zombando dele com isso. Andrew inspirou lentamente, controlando o tremor de seus dedos enquanto deixava o silêncio se estender entre eles. Ele a estudou, essa mulher que ele amara, essa mulher em quem confiara, essa mulher que agora estava diante dele como uma estranha vestindo o rosto de sua esposa. Lauren sorriu. E a melhor parte, ela se inclinou, os lábios roçando perto o suficiente de sua orelha para que ele sentisse o calor de seu hálito. Acho que vou fazer isso de novo amanhã. As palavras foram uma adaga enfiada entre suas costelas. Amanhã. Ela estava planejando outra noite, outra traição, outra humilhação. Algo dentro de Andrew mudou. Um estalo silencioso, um peso frio e afundado se instalando em seu peito. Ela achava que estava no controle, que ele iria gritar, implorar, mas ele não faria isso. Porque este não era um momento de derrota, era o momento em que ele decidiu. Ela ainda não sabia, mas o jogo havia mudado, e ele era quem ditava as regras agora. Na manhã seguinte, enquanto os primeiros raios dourados de sol entravam pelas persianas de seu escritório, Andrew Carter estava sentado em sua cadeira de couro, as mãos cruzadas, a mente já correndo com precisão fria. Os eventos da noite anterior repetiam-se em sua cabeça como um disco quebrado. Risos, arrogância e a inabalável presunção na voz de sua esposa. Amanhã vou fazer de novo. Era apenas o começo. Não havia remorso no tom dela, nenhuma hesitação. Ela o olhou diretamente nos olhos, desafiando-o a reagir, como se ele fosse indigno de sua preocupação. Foi naquele momento que Andrew percebeu algo inegável. Ele não estava mais lidando com a mulher que um dia amou. Esta era uma adversária, e adversários não recebiam misericórdia. Andrew não era homem de decisões precipitadas. A raiva era uma ferramenta pouco confiável, queimando rápido demais. Se ele quisesse destruí-la, e aqueles que a tocaram, teria que ser com precisão cirúrgica. Primeiro, informação. Ele pegou o celular de sua esposa na mesinha de cabeceira enquanto ela ainda dormia, o corpo espalhado pela cama como uma rainha que governava um reino de engano. Uma simples sincronização com seu laptop foi tudo o que precisou. Mensagens de texto, registros de chamadas, atividade nas redes sociais. Tudo estava lá, sem censura, sem proteção, imundo. Uma teia de traição tão bem tecida que era quase risível. Nomes, locais, datas. Alguns eram encontros casuais, rápidos. Outros eram casos contínuos. E então, havia os que ela estava planejando, seus futuros pecados mapeados como compromissos em uma agenda de negócios. Andrew sentiu uma satisfação sombria se formar em seu peito. Isso não era apenas traição, era uma declaração de guerra, e ele não perderia. Enquanto examinava as evidências digitais, um padrão claro emergiu. Trevor Holt, dono de um bar. O homem que havia hospedado o primeiro ato de sua traição, onde tudo começou. Arrogante, imprudente. Justin Kane, um advogado intocável, ou assim ele pensava. Owen Bailey, um treinador de academia, o tipo que caçava mulheres casadas, seduzindo-as sob o disfarce de autoaperfeiçoamento. Chris Delaney, um empresário, o mais poderoso do grupo, aquele que orquestrava a decadência. Cada nome era um fio na tapeçaria da traição de sua esposa. Cada um seria cortado no devido tempo. Mas primeiro, Trevor, o que esteve lá no início, o primeiro erro. Andrew sabia o valor da paciência. Ele passou os dias seguintes seguindo Trevor à distância. Era fácil, fácil demais. O homem era descuidado, operando sob a ilusão de que era intocável. Ele gerenciava um bar sofisticado, que atendia a uma clientela de elite, onde pessoas como o próprio Andrew iam para reuniões de negócios discretas. Trevor amava o poder que seu estabelecimento lhe dava. Ele tinha olhos em todos os lugares, conexões nas sombras. Mas como todos os homens que se achavam reis, ele tinha pontos cegos. Andrew observava, escutava, coletava detalhes. Fraquezas sempre se revelavam para quem sabia onde procurar. Uma noite, vestido com um terno impecavelmente cortado, Andrew entrou no bar de Trevor, misturando-se perfeitamente à multidão sofisticada. Ele não bebeu, não socializou, apenas observou. Trevor estava atrás do balcão, rindo com sua equipe, flertando com uma jovem loira que pendurava-se em cada palavra dele. Ele estava completamente à vontade, sem saber que a corda ao redor de seu pescoço já começava a apertar.
Os dedos de Andrew se fecharam ao redor de seu celular, o polegar pairando sobre uma mensagem pré-redigida. Um simples clique. Segundos depois, em algum lugar da cidade, um e-mail chegou à caixa de entrada de um oficial de alta patente da polícia. Dentro dele, tudo: registros financeiros, negócios escusos, transações por baixo dos panos que Trevor assumia estarem bem enterradas. Andrew garantiu que fossem desenterradas. O império inteiro de Trevor Holt fora construído sobre negócios ilegais, lavagem de dinheiro, transações sem licença, suborno. Levou menos de 2 dias para Andrew descobrir tudo isso. Enquanto a noite avançava, Andrew continuava observando, o rosto impassível. Então o momento chegou. As portas da frente se abriram com força e entraram 3 policiais uniformizados, acompanhados por 2 detetives à paisana. A música parou. O ar no bar ficou eletrizado com tensão. Os clientes sussurravam. O rosto de Trevor perdeu a cor. Ele se endireitou, forçando um sorriso. Oficiais, posso ajudar com algo? Um dos detetives deu um passo à frente. Trevor Holt, você está preso por fraude financeira e operações comerciais ilegais. O silêncio era ensurdecedor. O olhar de Trevor correu ao redor, procurando alguém para salvá-lo. Sua equipe recuou. A loira que estava pendurada em seu braço momentos antes desapareceu na multidão. As algemas clicaram ao redor de seus pulsos. Esperem, isso é um engano! Ele gritou, mas o detetive o interrompeu. Guarde para o tribunal. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Andrew ficou perto do bar, observando com uma satisfação silenciosa, enquanto Trevor era arrastado pelas portas da frente, passando pelos rostos atônitos de seus clientes habituais. Seu celular vibrou, uma mensagem dela, Lauren. Algo está errado. Trevor foi preso. Não entendo o que está acontecendo. Andrew deixou um sorriso lento e satisfeito surgir em seus lábios. Ela não entendia, mas logo entenderia. Isso era apenas o começo. A cidade estava viva com reflexos de neon na calçada molhada. Em algum lugar nas profundezas de sua noite, segredos eram trocados sobre copos de bourbon e traições eram seladas com sussurros descuidados. Andrew Carter estava nas sombras do outro lado da rua, seus olhos afiados fixos na placa vermelha brilhante do Velvet Oak, o bar onde tudo começou. Trevor Holt, um homem que se achava intocável, um falador suave que prosperava na vulnerabilidade de esposas entediadas e mulheres desiludidas. Ele era o tipo que não seduzia, caçava, e naquela noite o caçador se tornaria a presa. Andrew passou as últimas 3 noites estudando cada movimento dentro do Velvet Oak. Ele sabia como Trevor trabalhava, como o encantava, como o atraía, como fechava o negócio. Ele sabia sobre as salas VIP secretas, onde affairs ilícitos se desenrolavam sob luzes âmbar suaves. Mais importante, ele sabia o que Trevor não queria que o mundo visse. Não foi difícil encontrar sujeira sobre ele. Um dos bartenders, um garoto universitário desesperado, afogado em dívidas, estava mais do que disposto a trocar informações por um envelope grosso de dinheiro. E o que Andrew descobriu foi ouro. Trevor não era apenas um bartender, era um facilitador. Seu estabelecimento servia como um ponto de encontro discreto para negócios ilegais. Dinheiro sujo, transações silenciosas, drogas trocadas sob o disfarce de coquetéis de alto padrão. E agora esse mesmo segredo iria engoli-lo por inteiro. Andrew não queria apenas que Trevor sofresse. Ele queria que ele perdesse tudo, de uma forma que o fizesse engasgar com sua própria arrogância. Ele enviou uma denúncia anônima tanto para as autoridades locais, quanto para uma jornalista investigativa bem conectada. Ele garantiu que a polícia tivesse os registros financeiros, a prova de transações não documentadas. A jornalista garantiria que o escândalo fosse estampado em todos os grandes meios de comunicação até o amanhecer. Mas isso não era o suficiente. Trevor precisava sentir as paredes se fechando antes do golpe final. Dentro do Velvet Oak, Trevor movia-se como um rei em seu domínio, vestido com sua camisa preta característica, as mangas arregaçadas até os cotovelos, seu sorriso confiante nunca vacilando. Mulheres se inclinavam quando ele falava. Homens invejavam sua desenvoltura, seu controle sobre o espaço. Mas então começou. Primeiro, a ligação de seu contador. Pânico brilhou em seus olhos por um segundo brevíssimo, enquanto ele entrava no escritório dos fundos. Sua voz, antes suave como o uísque envelhecido,
agora tensa enquanto exigia respostas. As contas estavam sinalizadas, os ativos congelados. Algo estava errado. Andrew observava de um canto escuro, tomando um gole de uísque que não tinha intenção de terminar. Então vieram os primeiros policiais, casuais no início, como se apenas passassem para uma verificação de rotina. Trevor os cumprimentou com um charme fácil, mas Andrew podia ver a tensão sutil na forma como suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. E então o momento da percepção. Um policial se inclinou, sussurrando algo baixo demais para o bar ouvir, mas alto o suficiente para a fachada confiante de Trevor rachar. Sua postura enrijeceu, seu maxilar travou. Seus olhos dispararam para a porta, calculando, fugir ou lutar. A escolha foi feita por ele quando a segunda onda de policiais chegou, desta vez uniformizados. Um silêncio se espalhou pelo bar, enquanto o primeiro par de algemas clicava no lugar. O momento se esticou, longo e fino, como um fio puxado pronto para romper. O rei estava sendo arrastado de seu trono. Trevor se debateu, sua voz afiada, defensiva. Isso é um engano! Vocês não têm ideia de quem eu sou! Mas ninguém se moveu para ajudá-lo. As próprias pessoas que riam de suas piadas, que penduravam-se em cada palavra sua, agora olhavam com a curiosidade distante de espectadores em um acidente de carro. Do lado de fora, enquanto a polícia o empurrava para o banco de trás do carro, seus olhos dispararam pela rua. Ele viu Andrew então, parado, observando. A compreensão clicou no lugar, e pela primeira vez naquela noite, o sorriso de Trevor sumiu. Andrew permitiu-se um pequeno aceno, um reconhecimento silencioso de vitória. Isso era apenas o começo. As pesadas portas de vidro da Kane & Associates brilhavam sob o sol forte do meio-dia. O escritório de advocacia era conhecido por sua implacabilidade, sua capacidade de fazer problemas desaparecerem para os poderosos e ricos. Lá dentro, atrás de mesas de mogno polido e pisos de mármore, estava Justin Kane, um homem que prosperava nas áreas cinzentas da legalidade. Ele se acreditava intocável, mas hoje as rachaduras em seu mundo perfeito estavam prestes a se alargar. Sentado em seu escritório, Andrew Carter ajustou o relógio, observando os segundos passarem. Ele era um homem de lógica, precisão e paciência, qualidades que o serviram bem em sua carreira, mas agora serviam a um propósito diferente. Sua tela exibia um e-mail pronto para ser enviado a 3 dos jornalistas investigativos mais proeminentes da cidade. Anexado a ele, uma coleção de documentos, e-mails e arquivos confidenciais que implicavam Justin Kane em uma série de negócios jurídicos antiéticos, suborno, supressão de evidências e acordos escusos que garantiam a liberdade de criminosos. Os arquivos não foram fáceis de obter, mas para alguém como Andrew, que construía sistemas que lidavam com milhões de dados sensíveis diariamente, nada permanecia escondido por muito tempo. Ele pairou sobre o botão de enviar, respirando fundo lentamente. Clique. A bala digital foi disparada. Às 15h42, Justin Kane estava em seu escritório, saboreando um copo de uísque escocês. A semana tinha sido lucrativa. Um novo cliente corporativo, uma grande ação judicial arquivada e, melhor de tudo, outra longa noite com Lauren Carter. Um sorriso presunçoso puxava seus lábios. A esposa de outro homem, tomada tão facilmente. Então seu celular vibrou, uma mensagem de uma palavra de seu assistente. Urgente. Franzindo a testa, Justin se levantou, endireitando o terno sob medida. Quando saiu de seu escritório, imediatamente sentiu que algo estava errado. O ar parecia denso. Seus funcionários estavam sussurrando, seus olhares disparando para ele e depois desviando rapidamente. Então ele viu as telas, seu rosto, seu nome, seus crimes. Todos os grandes meios de comunicação haviam pegado a história. O advogado de ouro da cidade agora era retratado como um fraudador, um manipulador, um homem que pervertia a justiça por ganhos pessoais. Seu estômago revirou enquanto lia as manchetes em negrito. Advogado de elite Justin Kane, acusado de suprimir evidências em caso de alto perfil. Escândalo de suborno abala Kane & Associates. Desbaratamento à vista? Advogado poderoso ou marionetista corrupto? O copo de uísque que ele saboreara minutos antes revirava em seu estômago. Ele correu de volta ao escritório, batendo a porta atrás de si.
Seus dedos moveram-se rapidamente sobre a tela do celular, discando seus contatos. Gerenciamento de crises, controle de mídia, relações públicas. Ele precisava parar isso, mas as chamadas caíam na caixa postal. Sua caixa de entrada de e-mails inundou-se com retiradas de clientes que não queriam mais seus serviços. Até mesmo alguns de seus parceiros de negócios mais leais enviaram mensagens vagas, mas definitivas. Dadas as circunstâncias atuais, devemos reavaliar nossa relação. Com efeito imediato, estamos encerrando nosso contrato. Seu escritório de advocacia, seu império, estava desmoronando sob ele. Uma batida forte ecoou na porta de seu escritório. Sua assistente, uma mulher que trabalhava para ele há 7 anos, entrou, o rosto pálido, a voz cautelosa. "Justin", disse ela, "há uma ligação para você da Associação de Advogados. Desbaratamento." A palavra ecoou em seus ouvidos como uma sentença de morte. A Associação de Advogados havia aberto uma investigação oficial. Seus clientes o abandonaram. Seu escritório agora era sinônimo de corrupção. Seus olhos pousaram na mesa, onde uma única fotografia emoldurada estava. Uma foto tirada anos atrás em uma gala de premiação. Ele ao lado da elite da cidade, apertando mãos, recebendo elogios. Aquele versão dele havia sumido agora. Como se para confirmar, seu celular vibrou novamente, uma mensagem de Lauren Carter. "Você está bem? Isso é insano." Justin travou o maxilar, os dedos apertando a borda da mesa tão forte que suas juntas ficaram brancas. Lauren. Ele a seduziu por esporte, por poder, pela emoção de tomar o que pertencia a outro homem. Mas agora, enquanto estava nas ruínas de sua reputação, uma percepção gelada o envolveu. Isso não era coincidência. Alguém havia orquestrado isso. Alguém sabia exatamente onde acertá-lo, quando atacar e como arruiná-lo completamente. Alguém estava observando. As peças se encaixaram e um pavor lento e frio subiu por sua espinha. Ele sabia exatamente quem era esse alguém. Andrew Carter. A luz da manhã filtrava pelas persianas do escritório doméstico de Andrew Carter, lançando longas sombras sobre a mesa. Ele estava recostado em sua cadeira, os olhos fixos na tela do laptop. A filmagem de vídeo reproduzia com clareza nítida Owen Bailey, o treinador de academia convencido, tecendo sua teia ao redor de outra dona de casa rica. Andrew observava impassivamente. Mesmas táticas, mesma conversa suave, mesmo resultado. Era quase previsível. Owen havia aperfeiçoado sua arte. Sedução disfarçada de treinamento pessoal, usando seu físico esculpido e confiança para atrair mulheres casadas que buscavam mais do que apenas perda de peso. Exceto que dessa vez ele escolheu a esposa errada. Andrew passou a última semana coletando evidências. A academia de Owen tinha câmeras escondidas, não dele, mas instaladas por um concorrente esperando pegá-lo roubando clientes. Essas mesmas câmeras capturaram muito mais do que Owen jamais pretendeu. Andrew se inclinou para a frente, os dedos tamborilando contra a mesa. Ele tinha tudo o que precisava agora. Era hora de queimá-lo. Andrew elaborou seu primeiro movimento com cuidado. Ele compilou um conjunto de vídeos. Clipes de Owen cruzando a linha, sutil no início. Mãos demorando demais. Sussurros nos ouvidos de mulheres casadas. Olhares secretos. E então a prova real. As filmagens dele ficando íntimo demais com várias clientes no estúdio privado da academia. Não era apenas sobre traição. Era sobre má conduta profissional. Algo que custaria a Owen toda a sua carreira. Andrew embalou as evidências perfeitamente, uma mistura cuidadosa de escândalo e legalidade. O primeiro lote foi enviado anonimamente para a sede corporativa da academia. Os donos tinham tolerância zero para comportamentos que poderiam resultar em processos. O segundo lote chegou a um blog de vigilância da indústria fitness, onde qualquer indício de impropriedade se espalhava como fogo. E o terceiro, uma seleção mais personalizada, caiu nas caixas de entrada dos clientes mais ricos e leais de Owen. Então Andrew recostou-se e esperou. A reação foi instantânea. Até à tarde, sussurros transformaram-se em um escândalo completo. A gerência da academia congelou as contas e o acesso de Owen, pendente de uma revisão interna. Ele chegou ao trabalho naquela noite, assobiando enquanto passava pela entrada, apenas para descobrir que seu cartão de acesso estava desativado. Confuso, ele tentou novamente. Nada. Problema?
A recepcionista, uma mulher de meia idade que sempre tolerou a arrogância de Owen, cruzou os braços. Meu cartão não está funcionando, Owen disse, sua confiança habitual escorregando. Ela suspirou. Você deveria verificar seu e-mail. Owen franziu a testa e pegou o celular. Enquanto rolava sua caixa de entrada, seu sorriso desapareceu. O e-mail da corporação era curto e brutal. Assunto: suspensão urgente, pendente de investigação. Owen, recebemos várias queixas e evidências em vídeo de má conduta grave em propriedade da empresa. Sua suspensão é temporária e efetiva imediatamente. Não tente entrar nas instalações da empresa até novo aviso. Owen encarou a tela. Que diabos? Seu celular vibrou. Outra mensagem. Grupo de clientes. 35 mensagens não lidas. Ele abriu, o coração disparado. As mulheres, suas clientes especiais, estavam furiosas. Você viu o vídeo? Não acredito nisso. Ele estava dormindo com várias clientes. Que piada tão nojento! Vou contar ao meu marido. Ele vai processar a academia por isso. Aposto que ele fez isso com todas as mulheres lá que fraude. O sangue de Owen gelou. Sua reputação cuidadosamente cultivada como o treinador charmoso e irresistível estava desmoronando em tempo real. Ele correu para o Instagram. Sua caixa de entrada estava inundada, não com admiração, mas com acusações. Você é um predador. Quantas mulheres você enganou? Espero que tenha gostado do seu último pagamento. A imprensa já havia pegado a história. Um blogueiro de fitness conhecido postou um artigo intitulado Escândalo na Elite Gym. Treinador pessoal envolvido em controvérsia de affairs. Owen sentiu as paredes se fechando. O desespero tomou conta. Ele ligou para Lauren. Ela atendeu no segundo toque, a irritação clara em sua voz. O quê? Ela disparou. Você viu? A voz dele estava trêmula agora. Os vídeos? Alguém vazou? Alguém está tentando me destruir. Houve silêncio. Então Lauren suspirou. Parece problema seu. Ela disse friamente. Ele rangeu os dentes. Lauren, Ela desligou. Owen encarou o celular, a percepção afundando. Ninguém viria salvá-lo. Sua academia o cortou, seus clientes se voltaram contra ele. Sua amante o abandonou. E o pior, ele não fazia ideia de quem havia feito isso com ele. Do outro lado da cidade, em seu escritório, Andrew Carter recostou-se na cadeira, observando tudo se desenrolar. As manchetes, a indignação online, os pedidos desesperados por ajuda. Owen Bailey passou anos jogando seu pequeno jogo. Ele se orgulhava de roubar as esposas de outros homens, nunca temendo as consequências. Mas dessa vez ele foi jogado. Andrew fechou seu laptop, sentindo a satisfação silenciosa se instalar sobre ele. 3 acabados, 2 a caminho. O ar da noite estava carregado de tensão, enquanto Andrew Carter estacionava seu carro do outro lado da rua, em frente à grandiosa propriedade. A mansão Delaney erguia-se como um farol de pecado. Seus vastos jardins iluminados por luzes douradas suaves, a música pulsando de dentro. Era mais do que apenas uma festa. Era um evento, do tipo onde homens poderosos sussurravam segredos, esposas desapareciam em quartos com estranhos, onde a indulgência não tinha limites. E naquela noite tudo desmoronaria. Andrew ajustou o pequeno fone de ouvido em sua orelha, ouvindo as atualizações constantes de seu investigador contratado. Tudo estava no lugar. O relógio estava correndo. Lá dentro, Chris Delaney estava em seu elemento, vestido com um terno preto impecável, um uísque na mão. Ele movia-se pela multidão como um rei entre camponeses. Era um homem que prosperava no excesso, um mestre de marionetes puxando as cordas da elite da cidade. Suas festas eram infames, privadas, exclusivas, intocáveis, até agora. Andrew passou pela entrada principal, exibindo o convite que adquirira através de manipulação cuidadosa. A segurança, vestida de preto elegante, mal lhe deu uma olhada. Eles não tinham ideia da tempestade que estava prestes a explodir. O salão de baile estava banhado em luz âmbar suave, um espaço cheio do aroma de colônias caras, perfumes e o leve cheiro de charutos. Pessoas bonitas, a elite da cidade, moviam-se entre lustres de cristal altíssimos, tomando coquetéis em copos que valiam mais do que o salário de um trabalhador comum. E lá, no centro de tudo, estava Delaney, sua confiança presunçosa praticamente irradiando dele.
Andrew se aproximou, sua expressão calma, comedida, um predador movendo-se pela multidão. Carter cumprimentou Delaney, seu sorriso ensaiado, o aperto de mão firme. Ele não sabia que o jogo já havia começado. Andrew sorriu levemente. "Que tinha um evento", riu, tomando um gole lento de seu uísque. "O melhor da cidade, sempre. Sem estranhos, sem problemas, apenas boa companhia e liberdade." Os olhos de Delaney brilharam com a implicação. Andrew deu um pequeno aceno. "Parece uma máquina bem lubrificada." Delaney deu um tapa em seu ombro. "Exatamente o que é. Não por muito tempo." O relógio de Andrew vibrou, uma confirmação silenciosa. Era a hora. Do outro lado da mansão, o caos já estava se desenrolando. Começou sutilmente. Um silêncio se espalhando nos quartos dos fundos, murmúrios nervosos, pessoas verificando seus celulares, confusão transformando-se em preocupação. Os funcionários sussurravam entre si, os olhos disparando para a equipe de segurança, que de repente parecia inquieta. Então o verdadeiro show começou. As portas foram abertas com força. Policiais uniformizados invadiram a grandiosa propriedade como uma enchente rompendo uma barragem. Não houve aviso, nenhuma sutileza. O pânico se instalou imediatamente. Copos se espatifaram contra o chão de mármore. Suspiros encheram o ar. Alguns tentaram escapar despercebidos. Não iriam muito longe. Delaney virou-se bruscamente, sua expressão mudando de divertimento para uma raiva mal contida. "Que diabos é isso?" sibilou, seu aperto apertando no copo de uísque. Andrew apenas ficou lá, observando tudo se desenrolar, o canto de sua boca tremendo em satisfação. "Senhoras e senhores", uma voz comandante chamou. O oficial líder deu um passo à frente, documentos na mão, o distintivo da polícia brilhando sob os lustres. "Este evento está sendo encerrado sob uma investigação ativa. Todos permanecerão onde estão." Suspiros, sussurros chocados. Delaney virou-se para um de seus seguranças. "Tirem eles daqui, agora!" Mas não havia escapatória. As evidências já estavam no sistema. As telas ao redor da sala, antes exibindo visuais hipnotizantes da festa, piscaram e mudaram. Uma transmissão ao vivo, filmagens de câmeras de segurança da própria propriedade de Delaney, seus quartos privados, onde negócios eram feitos, reputações destruídas, transações ilícitas ocorriam. Tudo isso estava sendo exibido em tempo real. A multidão congelou em horror coletivo. Os convidados voltaram-se uns contra os outros. Acusações murmuradas encheram o ar. O império de Delaney estava desmoronando diante de seus olhos, exposto sob a luz brutal da verdade. Seu maxilar travou, seus dedos se fecharam em punhos, ele sabia. Ele virou-se lentamente e, pela primeira vez, seu olhar encontrou o de Andrew com compreensão. "Você", sussurrou. Andrew sorriu apenas levemente. "Eu?" Delaney avançou. Mal deu um passo antes que 2 policiais o contivessem. Ele se debateu, a raiva jorrando dele em uma torrente de xingamentos. "Você acha que isso muda alguma coisa? Acha que isso significa que eu perco? Eu sou dono desta cidade?" Andrew inclinou a cabeça, observando o homem lutar, sua vida perfeita desmoronando em tempo real. "Parece que a cidade discorda." Delaney gritou de frustração enquanto era arrastado em direção aos policiais, sua voz se perdendo sob o crescente caos dos convidados correndo para sair, o peso da reputação arruinada afundando. Andrew exalou lentamente, seu coração firme. 3 acabados. Ele ajustou os punhos de seu terno, virando-se para a saída. Não tinha mais motivo para ficar, o jogo ainda estava em andamento. O local era esquisito. Um salão de baile com paredes de vidro no topo de um arranha-céu de Manhattan, brilhando no fulgor de lustres dourados. Lá fora, a cidade pulsava com vida, mas lá dentro, uma energia diferente vibrava. Risos polidos, o tilintar de copos de cristal e o zumbido baixo de jazz de uma banda ao vivo. Aquela noite era uma gala de caridade, frequentada por algumas das pessoas mais influentes da cidade. CEOs, políticos, investidores, pessoas que construíam impérios e os destruíam com um movimento de caneta. Entre eles, alta e confiante em um elegante vestido verde esmeralda, estava Lauren Carter. Ela era a imagem da compostura. Elegante, equilibrada, completamente alheia ao fato de que aquela noite se tornaria a pior de sua vida. Do outro lado da sala, Andrew Carter observava.
Ele se misturava perfeitamente ao mar de ternos sob medida, tomando seu uísque com a desenvoltura de um homem sem preocupações. Mas por dentro, ele estava observando, esperando. Por semanas, ele orquestrou esse momento com precisão cirúrgica. As telas haviam sido instaladas, as filmagens preparadas, o público, os amigos dela, seu círculo social, pessoas cuja opinião mais importava para ela, estava reunido. O palco estava montado. Seu olhar varreu a multidão e finalmente pousou em Lauren. Ela estava envolvida em uma conversa animada com um grupo de investidores, exibindo aquele sorriso magnético ensaiado, o mesmo que usara para enganá-lo repetidamente. Não mais. A noite estava atingindo seu ápice. O anfitrião, um magnata de cabelos prateados, subiu ao palco, batendo no microfone. Senhoras e senhores, obrigado por estarem aqui esta noite. Antes de continuarmos, temos uma apresentação especial, uma homenagem à integridade, aos valores que prezamos e ao tipo de lealdade que constrói relacionamentos duradouros, tanto nos negócios quanto na vida. Andrew sorriu. Ah, a ironia! O salão escureceu. As enormes telas de LED que cercavam a sala piscaram e ganharam vida. No início, uma música clássica suave tocava, uma montagem de visuais elegantes e quentes destinados a acalmar o público. E então, sem aviso, a primeira imagem apareceu. Uma filmagem granulada de uma câmera de segurança, um bar, uma mulher em um vestido curto, inclinando-se muito perto do bartender, rindo, sussurrando, beijando. Levou 3 segundos inteiros para Lauren perceber o que estava vendo. Sua respiração engasgou, seu sorriso congelou. Os murmúrios na multidão começaram. A filmagem mudou. Outra localização, uma festa luxuosa em um apartamento de cobertura, a mesma mulher, Lauren, pressionada contra um homem que não era seu marido. Um suspiro suave ecoou em algum lugar na plateia. Depois outro clipe. Um corredor de hotel, um abraço trancado, um momento roubado que deveria ter permanecido escondido até agora. O murmúrio cresceu em sussurros horrorizados. Lauren cambaleou, sua garganta se contraiu, seu pulso batendo como um tambor de guerra. Isso não poderia estar acontecendo, não ali, não agora. Seus dedos se fecharam em seu vestido enquanto ela se virava, procurando desesperadamente por Andrew. E então ela o viu. Ele estava na borda da sala, calmamente observando. Não presunçoso, não com raiva, apenas observando. A filmagem continuava rolando, cada mentira, cada engano, cada traição exposta diante das pessoas que ela passou anos impressionando. Um CEO rico com quem ela conversara mais cedo deu um passo para longe dela. Um grupo de mulheres trocou olhares horrorizados. Um senador que ela esperava conquistar como cliente virou as costas. Lauren abriu a boca, mas não havia palavras. Seu nome, antes pronunciado com admiração nesses círculos, agora ondulava pela sala como uma maldição. A tela piscou e apagou. Silêncio. Um silêncio tão profundo, tão sufocante, que engoliu cada centímetro da sala. Andrew deu um passo lento à frente, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. Lauren, disse ele suavemente, quase conversacionalmente. Gostaria de explicar? A respiração dela tremeu. Andrew, eu não... A voz dela falhou, fraca e trêmula. Ela olhou ao redor, desesperadamente buscando uma fuga, uma tábua de salvação, mas não havia nenhuma. Ninguém para defendê-la, ninguém para parar isso. Ela estava completamente sozinha. Andrew deu outro passo, sua voz mais baixa agora, apenas alta o suficiente para ela ouvir. Você sempre achou que poderia fazer o que quisesse e se safar, que eu nunca descobriria, que mesmo se descobrisse, não importaria. Ele deixou aquelas palavras pairarem entre eles. Deixou-a se afogar no peso delas. Mas você esqueceu de algo, Lauren. Seus lábios tremeram, mas ela não falou. Andrew se inclinou ligeiramente, sua voz um sussurro contra o mundo desmoronante dela. Eu sempre termino o que começo. Os joelhos dela quase cederam. Os sussurros transformaram-se em olhares julgadores. Pessoas que ela outrora controlara, encantara, manipulara, agora olhavam para ela como uma doença. Um garçom, inseguro do que fazer, removeu silenciosamente o lugar com o nome dela. A segurança pairava na entrada, não para protegê-la, mas para garantir que quando ela saísse, não voltasse. E então Andrew fez algo que ela nunca esperava. Ele virou as costas para ela.
sem palavras finais, sem despedida dramática, porque naquele momento ela não merecia mais sua atenção. E enquanto ela estava lá, tremendo, quebrada, arruinada, o peso de suas ações finalmente desabou sobre ela como uma onda gigante. Ela havia perdido e o mundo havia assistido. Os papéis foram assinados, a tinta mal havia secado, mas para Lauren Carter, o pesadelo apenas começara. Ela estava sentada na casa grandiosa, agora estranhamente vazia, a mesma casa que ela outrora governara com confiança inabalável. O design dos móveis, a arte cara, as decorações luxuosas, tudo parecia vazio agora, despojado de seu significado, assim como sua própria vida fora arrancada debaixo de seus pés. O silêncio era sufocante. Seu celular, antes vibrando incessantemente com mensagens de amantes, convites para festas exclusivas e notificações de redes sociais, jazia imóvel no balcão de mármore. Ela o verificara muitas vezes apenas para ser recebida pela mesma coisa. Nada. Sem chamadas, sem mensagens, sem tábua de salvação. Uma semana atrás, ela tinha tudo. Um marido dedicado que a sustentava, status entre a elite e uma série de affairs que a faziam se sentir invencível. Ela jogara seus jogos sem sentir remorso, sem medo de consequências. Mas ela o subestimara. Andrew não apenas se afastara dela, ele a desmantelara peça por peça. E o pior, ela nem sequer viu isso chegando. Começou com os sussurros. No início, ela pensou que poderia salvar a situação. Tentou entrar em contato com seu círculo social, os amigos com quem rira, bebera, confidenciara. Mas eles não responderam, ou pior, responderam apenas para dizer, em vozes formais e cortantes, que preferiam se distanciar. Sua amiga mais próxima, Vivian, fora brutalmente honesta. Laura, eu vi os vídeos, vi tudo. Você realmente acha que quero ser associada a isso? A linha ficou muda antes que Lauren pudesse gaguejar uma resposta. Uma a uma, elas se afastaram. Sua assinatura na academia foi revogada. As compradoras pessoais que ela frequentava há anos não a cumprimentavam mais com seu entusiasmo habitual, se é que a reconheciam. E o prego final no caixão. Seu nome fora discretamente removido da lista de convidados da gala de caridade mais exclusiva da temporada. Ela era intocável, mas não da maneira que outrora fora. Sem ter para onde se virar, Lauren fez a última escolha desesperada. Foi ao escritório de Andrew. Estava chovendo quando ela entrou no elegante prédio de vidro, o domínio dele. A recepcionista, antes calorosa e acolhedora, mal levantou os olhos da tela. "Ele sabe que estou aqui?" perguntou Lauren, afastando mechas úmidas de cabelo do rosto. "Ele sabe." Foi toda a resposta que ela recebeu. 10 minutos depois, ela estava no escritório dele, o coração disparado, os dedos cerrados em punhos. Andrew estava sentado atrás de sua mesa, calmo, composto. Seu olhar penetrante encontrou o dela, mas não havia raiva, nem ódio, apenas indiferença. E de alguma forma, isso era pior. "Por que você está fazendo isso?" A voz dela falhou. Andrew exalou lentamente, levantando-se. "Fazendo o quê, Lauren?" Seu tom era quase divertido. "Te responsabilizando por suas ações, finalmente te tratando da maneira como você me tratou." Ela se encolheu. "Você me arruinou." "Não, Lauren." Ele deu um passo mais perto, sua expressão impassível. "Você fez isso consigo mesma. Eu apenas garanti que você não pudesse mais se esconder disso." Ela sentiu sua garganta apertar. "Eu era sua esposa." "Não, você era uma mulher que achava que era inteligente demais para ser pega." Ele pegou uma pasta em sua mesa e a colocou diante dela. "E agora você não é nada." O olhar de Lauren desceu para a pasta, seu acordo final de divórcio, um lembrete brutal de que ela havia perdido. Enquanto deixava o prédio, sua mente corria com formas de consertar isso. Talvez ela pudesse encontrar outro homem, alguém rico, alguém influente, alguém que pudesse erguê-la novamente. Mas no fundo ela sabia, ninguém a aceitaria agora. Andrew não apenas se vingara, ele a apagara. E não havia volta.